Boa noite, irmãos queridos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Gosto muito de olhar assim e ver que a sala está cheia. Muito bom. Bom para cada um de nós. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Esse texto está no livro Palavras de Luz, de Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier. Vamos agora fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração inicial. Vamos nos concentrar e pedir. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um momento de aprendizado e fortalecimento. Nos ampare e ilumine no esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, podendo assim desenvolvermos o nosso lado moral. Abençoe a palavra do nosso irmão palestrante, que trará o aprendizado desta noite, tendo assim todos nós um excelente aproveitamento. Solicitamos que as águas nos frascos sejam magnetizadas e que coloques as melhores energias que necessitamos ao bebê-la. Que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam neste momento, sobretudo em nome de Deus, o início dos trabalhos da noite. Que assim seja. Bem-vindo ao Felipe, da Sociedade Espírita Leon Denis de Lajado. Boa noite a todos. É sempre tão bom retornar aqui à casa, porque a gente sempre se sente tão acolhido, né, pelos amigos e por todos, que nos encontramos com alguma frequência, dá para se dizer assim. E nessa oportunidade nós sempre temos a condição de estudarmos um pouquinho, e ainda que na prece inicial, né, tão carinhosa, tão boa, que abençoe as nossas palavras nesse momento, eu diria que abençoe esse aprendizado conjunto, que ao longo dos anos, e dá para se falar em anos nessa encarnação, porque tive a oportunidade, naquela concentração lá embaixo, onde fazemos a prece, antes da atividade de agora, de ver as fotos da casa, das quais, da segunda foto em diante, eu já estava participando. Então, assim, isso nos traz a ideia de como nós estamos compartilhando, trocando informações e experiências dentro da nossa jornada evolutiva em conjunto. Que coisa boa! E que multipliquemos todas as nossas informações, os nossos aprendizados. E não à toa, no dia de hoje, trouxe um tema para nós que talvez pareça muito simples, porque a palavra é muito pequena, o tema ele é bastante conhecido, e então eu quero, de repente, trabalhar esse tema em conjunto com todos nós. Se eu perguntasse agora, o que nós viemos fazer aqui hoje? Não foi olhar o Felipe, não foi visitar a casa espírita. Essa é a resposta mais fácil. Vou lá na casa espírita rapidinho, vou encontrar os amigos. Não foi. Cada um de nós, embora tivesse uma resposta muito particular a esta pergunta, certamente traria lá no fundo da sua resposta algo do gênero: eu hoje vou até a casa espírita de Teutônia porque eu quero aprender alguma coisa, e isso que eu quero aprender, eu quero aplicar, igualzinho da escola.
Eu vou à escola para aprender uma matéria, daquela matéria eu vou fazer uma prova, aprendi aquilo e vou aplicar de alguma maneira. E nós, de uma forma geral, viemos sempre aqui em busca de algum tipo de alimento que possa nos saciar, que possa nos alimentar igual ao alimento físico. Porque quando nós vamos à mesa, ou comemos rapidamente, vamos comprar um lanchinho, o que nós estamos querendo? Naquele espaço de tempo, deixar o nosso estômago confortável para seguir para a tarefa seguinte. E é muito interessante que, fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação, nós poderíamos dizer que na casa espírita nós fazemos isso com essa mesma frequência. Alguns uma vez por semana, alguns mais de uma vez, como se tivéssemos aquela vontade de buscar, através dos textos, das palestras, dos grupos de estudo, algum elemento, alguma substância que me seja como um alimento. E não é à toa que muitas das vezes após o almoço, após o lanche, nós saímos satisfeitos da mesa. E quando saímos da casa espírita ou da instituição religiosa que a pessoa possa frequentar, geralmente aquela sensação de saciedade também acontece. Posso quase que afirmar que muitos de nós saem aqui querendo mudar o mundo. Ah não, de hoje em diante eu vou praticar a caridade, eu vou ser um espírito muito melhor porque eu aprendi a lei da evolução. Veja, todas essas questões que nós conseguimos encontrar aqui na forma desse alimento, talvez nos motive hoje o tema do nosso estudo. Nós poderíamos dizer que esse alimento, ele poderia ser o pré-requisito, ele poderia ser, digamos, o elemento essencial para a nossa mudança. Porque podemos afirmar também que, estando aqui, temos anjos entre nós? Se tivéssemos anjos aqui, nós não estaríamos em um planeta de provas e expiações. Então, dentro do processo de aprendizado, podemos dizer que não somos anjos, então precisamos aprender. E precisando aprender, nós estamos passando por inúmeras questões na nossa vida. E por isso que o nosso tema de hoje, chamado Mudança, vai ser, talvez, o delineamento do nosso raciocínio, e vamos ver se isso é possível. Porque a palavra mudar é muito comum. Porque a gente se muda de local, a gente muda de roupa, a gente muda até de nome. Só que aquela mudança que muitas das vezes nós estamos batendo na mesma tecla, de sermos espíritos melhores, maiores, de sermos seres humanos, que podemos colocar a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, hoje eu passei um dia incrível. Muitas das vezes parece tão distante da nossa realidade, que nós vamos passando dia após dia da nossa encarnação com aquele lamento. Como está difícil. E pensamos muitas das vezes na crise econômica, nos diferentes aspectos sociais, e não conseguimos ter a noção que a maior das crises acontece no nosso mundo íntimo, dentro daquelas questões que ficam remoendo e remoendo dentro do nosso próprio espírito, e que nós não nos damos conta quando não paramos para nos olhar, com o entendimento de que é necessário caminharmos em um sentido retilíneo, ou seja, em um sentido coerente, em um sentido harmônico, para que eu possa agregar conhecimentos, agregar valores, agregar situações que me sejam mais felizes do que muitas das situações que talvez eu tenha trazido para mim até o dia de hoje. É claro que a teoria disso tudo, ela precisa ser trabalhada e talvez exemplificada com o passo a passo mais simples do nosso dia. Porque não nos adianta termos uma teoria tão perfeita e tão bonita se não tivermos pelo menos um roteiro. E podemos dizer que nós temos um roteiro. Alguém saberia dizer qual seria ele? Quem seria ele? Quem seria esse que nos traria essa ideia de um modelo a ser seguido por nós? Jesus, exatamente. Veja, hoje Jesus continua sendo moderno, continua sendo um desafio para nós e ao mesmo tempo já passou por aqui tem algum tempo. E tudo que ele disse, tudo que ele exemplificou, consiste exatamente naquele convite que nos convida hoje a falar de mudança. O que ele propôs aos discípulos? Evangelizar somente? Mudar. Porque só evangeliza quem se auto-evangeliza e se modifica. O que ele convidou a Madalena? Mudar.
O que ele convidou, aquele convidou todos aqueles que estavam à volta durante o sermão? Mudar. Porque bem-aventurado é aquele que se observa em qualquer uma das características citadas, seja por Jesus ou aquela que observamos hoje, e pensa assim: se isso aqui não me faz bem ou não faz bem para o outro, então eu preciso mudar. Porque aquilo, muitas das vezes, é o que vai me algemando ao longo de uma encarnação em vários comportamentos que não são mais eficientes para o meu modelo hoje de aprendizado. E aí nós podemos parar para pensar como andam os nossos pensamentos. São pensamentos somente luminosos? Vamos tornar a pergunta agora, vamos fracionar a pergunta. No dia de hoje, do momento em que acordamos até esse exato segundo, às 20 horas e 7 minutos, nossos pensamentos foram 90% bons, 10% ruins, 90% ruins, 10 pensamentos bons. Não temos essa noção. Mas em 24 horas nós temos aproximadamente 95 mil pensamentos. É muito pensamento. O pensamento é tão rápido, que a gente nem pensou e já pensou. Às vezes está na prece, na casa espírita, e aquele pensamento, gente, que vergonha. Ainda bem que ninguém viu, só a espiritualidade é toda. Porque até muito interessante, na casa espírita está bastante cheia. Que é muito bom, né? Nossos corações ficam muito felizes. E isso porque nós estamos com os olhos materiais. Se pudéssemos ver a dimensão espiritual dessa casa espírita, poderíamos dizer que isso ultrapassa um estádio de tantas caravanas espirituais que, juntamente a nós, também participam da reunião. Então, o pensamento, ele é um veículo que nós temos e utilizamos a todo momento. Muitas das vezes não conseguimos nem contê-lo, mas está na nossa mente trabalhado. Porque o pensamento está muito ligado às nossas emoções. E por isso que quando pensamos, e já ouvimos aquela frase corriqueira, precisamos orar e vigiar. A oração, aquela oração que nós conhecemos, que nós sabemos, pode ser igualzinho a do meu pequenininho que só tem 4 anos. Papai do céu tem um sogro. Ele faz um 21 no final da musiquinha da escola. É a oração, ele faz até no culto do Evangelho. Como ela pode ser aquela oração com as minhas palavras, pode ser aquela prece que está lá no Evangelho. Isso não importa. A oração, enquanto verdade de sentimento, é um veículo que nos ajuda nessa transformação. Só que ela precisa estar instituída, ela precisa estar unida com a vigilância, que é um segundo processo que nos coloca para fazer o quê? A olhar como eu caminho na vida, como eu me comporto junto aos meus irmãos e comigo mesmo. Desde os meus atos que todos veem, como é minha atitude na sociedade, até aqueles atos que ninguém vê, mas eu sei que eu tenho. Que entra na esfera do pensamento, da atitude. Aquele que às vezes a nossa capa social diz, poxa, o Felipe é tão bacana, e de repente tem aquele Felipe que ninguém conhece. E essa avaliação é uma avaliação do nosso mundo íntimo, que nos coloca para definir, pelo menos para nós, quem nós somos hoje. Mas, por outro lado, é um elemento muito importante porque nos diz também quem nós queremos ser. Se nós perguntássemos hoje, só para ver como está o nosso nível de atenção para algumas coisas de percepção. Quem aqui já ouviu falar da Lava Jato? Quem já ouviu falar de corrupção? Dos últimos assassinatos em Porto Alegre? Quem aqui sabe que tem um brasileiro concorrendo junto com professores da Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, para um concurso intitulado O Melhor Professor do Mundo? É impressionante. Eu vou confessar para vocês, eu não sabia. Aí eu fui ao dentista, aí eu peguei o celular e tinha uma revista, gravou a revista. Aí estava lá que Emerson Nogueira, de 26 anos, filho de produtores rurais do Espírito Santo, uma família com muitas dificuldades, estabeleceu um processo estabeleceu um processo de aprendizado com seus alunos inovador em uma comunidade carente. E conseguiu ser pré-selecionado entre os 50 melhores do mundo e agora está entre os 10. Aí pegamos a história de vida desse rapaz
estudou com extrema dificuldade, filho de produtores que não podiam oportunizar a ele determinadas, digamos, vantagens sociais para atingir o que ele precisava, não conseguiu passar para a universidade pública, passou para o ensino à distância em ciências biológicas. E hoje ele é professor, está entre os 10 melhores do mundo. A questão não é se ele vai ser o melhor ou não vai ser o melhor, mas a questão é a diferença que nós estamos fazendo no mundo. O quanto de nós está investindo na nossa transformação? O que nós queremos de fato observar no mundo à volta, embora não possamos ignorar o que está à volta, porque isso é importante, não podemos estar alheios ao nosso mundo. Mas é que o mundo oferece tantas possibilidades que nos convida de fato a ter uma coragem única, que Jesus pode-se dizer que um dos protagonistas, no sentido de falar isso mais claramente para nós, dizendo: levanta e vai. Vá e não peques mais. Ele nos trazia essa mensagem, independente do personagem e da roupagem que ele trouxe, e nos diz até hoje. Podendo dizer, e falamos isso com bastante segurança, que o Espiritismo ainda nos traz a possibilidade de uma visão ainda mais clara, podemos dizer, mais palpável e fácil de compreensão. Vejamos só essa página intitulada Coragem para Mudar, pautada, baseada no texto de Joana de Ângeles. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Ou seja, o comportamento que eu escolho define quem eu sou. Antigamente era tão mais fácil falar que o problema era do vizinho, do marido, da esposa, do filho, até da economia. É a crise. E esquecemos que a verdadeira crise está sendo colocada por nós. Porque senão poderíamos dizer que na miséria em que Madre Teresa de Calcutá vivenciava a volta, ela não teria chance de acertar. Imagina aquela mulher franzina, pequenina, em Calcutá, e fazer tudo o que fez. É comum que se copiem modelos do mundo que entusiasmam pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modelos, esses modos comportamentais podem acarretar. Quem são os nossos modelos? Qual o comportamento que hoje eu tenho por opção, veja que isso é uma escolha, seguir? Porque seja no modismo de uma frase, de uma palavra, de uma tendência, eu estou reproduzindo alguma coisa que eu confio, que eu acredito. E os modelos, principalmente esses modelos hoje de mídia, né, esses modelos de 15 minutos, de fama e de tudo mais, têm percorrido o imaginário, principalmente dos jovens, e é um papel muito importante da família, como primeiros evangelizadores de um espírito, para atuar de maneira bastante vertical, ou seja, junto àqueles que estão sob sua orientação, esclarecendo o que de fato vale a pena se fazer. Qual a opção que aquela criança vai aprender a ter através dos seus pais, através dos seus avós, através daqueles que estão na condição de tutor, por exemplo? Isso é uma responsabilidade, porque os modelos são muitos, tudo nós podemos copiar. A questão é, aquilo me convém? Aquilo é saudável? Muitas das vezes existe uma noção um pouco deturpada de que a maioria pode conduzir a nossa escolha. Mas será que a maioria, a maior parte, aquilo que chega em massa na TV é exatamente o que eu preciso? Eu preciso no sentido que quem está à minha volta me faz crescer. Mas não preciso muitas das vezes enquanto escolha na condução de um comportamento. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Por que Joana afirma de maneira bastante contundente o processo de crescimento individual? Porque por mais que nós estejamos preocupados, seja com um filho, com alguém que gostamos, ou até com o próprio mundo, que não é à toa, que chega no final do ano, todo mundo deseja a paz do planeta. Nós só vamos obter isso quando o nosso processo individual se estabelecer. Ou seja, como eu vou conseguir desenvolver a caridade? Quando eu, Felipe, fizer a caridade. Seja a caridade física, a caridade da prece, a caridade do abraço, a caridade do silêncio, a caridade da paciência. Não adianta nós querermos extrapolar aquilo que está em palavras, mas ainda não está em ações. Por que Jesus marcou a sua época e marca até hoje? Porque, como diz o Evangelho, ele não só legislou, ele não criou estatutos para nós seguirmos. Ele foi um estatuto
vivo em termos de comportamento. E é exatamente essa medida que nós devemos desenvolver para a nossa vida dentro do que cabe nas nossas mãos. Por isso, às vezes, nos faz pensar que tudo bem, se eu preciso fazer mudanças, eu preciso estabelecer alguns critérios, como eu vou conseguir me transformar em tudo aquilo? Começando desse pedacinho, a gente às vezes quer amar como Jesus e não consegue dar bom dia para alguém, entra no elevador e não cumprimenta ninguém, às vezes vai na impaciência do trânsito, desarvoradamente, e acha que o evangelho está ultrapassado quando se fala na questão do elos. Estamos duelando com seres humanos, irmãos nossos. Então vejam que a mudança ela vai se fazer através de pequenos pedaços que estão cabíveis nas nossas mãos. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar. Lembra a primeira pergunta? O que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos buscar aqui? O passe é muito bom. A gente sai quase vomitando daqui. Mas só passe, sabe o que a gente vira? Papa passe. Só palestra, papa palestra. Não nos adianta, embora seja necessário e muito bom, porque é o nosso alimento. Mas o alimento ele tem que ser colocado em prática. E a prática em nenhum momento foi dito para nós, eu não achei na codificação nada que disse assim, olha, vá, segue e será fácil. Muito pelo contrário, com outras palavras, desafio, superação, necessidade, provas, expiações. Mas por outro lado, o que a gente encontra? Não encontra a palavra facilidade, mas encontra exatamente a definição, que o Pai nada coloca em nossos braços superior à nossa possibilidade. Olha que coisa boa. Então, o parente difícil do nosso tamanho. A situação financeira apertada do nosso tamanho. Seja para superar ou para entender. Porque há coisas que não superamos. O que isso quer dizer para nós é que a mudança ela não está ligada exatamente ao fato em si de eu conseguir tirar esse obstáculo da minha frente. Eu posso tentar, e esse é o objetivo, porque a lei do progresso nos convida a isso. Mas se de todas as tentativas honestas, nobres e éticas, ele daqui não saiu, é sinal que eu preciso aprender alguma coisa com ele, que ainda não aprendi. Então a mudança não é exatamente mudar o outro, o fato, o objeto. A mudança é aquela mudança de dentro. Aquela mudança que exige de nós uma coragem tão grande, porque nos faz decidir dia após dia no espelho quem nós queremos ser. Isso parece muito simples na base da teoria, mas quando nós olhamos logo de manhã para escovar os dentes, pentear o cabelo e pensa, poxa vida, quem eu serei hoje? Isso parece uma coisa de forjar a personalidade, mas não é não. É exatamente utilizar um recurso importantíssimo que o Espiritismo nos traz, chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio que vai me dizer assim, como tu vai atender o telefone, como você vai dirigir o teu carro, como tu vai andar na tua bicicleta, como tu vai tratar até aquele que você ainda não aprendeu a gostar. Como você vai ter paciência com aquela pessoa que você geralmente não tem. Livre-arbítrio. Porque se todos eles estão no nosso encontro, se estão ao nosso lado, é sinal que nós precisamos aprender alguma coisa. E muitas das vezes nos servindo como um espelho fantástico. Porque na medida que vemos tudo refletido no outro, se nós procurarmos, lá dentro tem alguma coisa muito semelhante, minimamente semelhante para nós. E nesse sentido, podemos dizer, é chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, ajudamos em silêncio por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. O que isso quer dizer para a gente?
que a persistência ela vai se dar na medida em que nós repetirmos aquele desejo íntimo e, como disse, verdadeiro. Muitas das vezes podemos até convencer por palavras bonitas, emocionantes e até por atitudes todos que estão à nossa volta. Mas o nosso íntimo não mente. É guardado tudo na lei da consciência. Então, se não for verdadeiro, na hora que tivermos que estudar nossa contabilidade espiritual, não tem aquele peso que parecia. E esse lançar-se nesse estágio espiritual que estamos fazendo aqui, nos exige exatamente isso. Pegar os ensinamentos de Jesus, aplicar no dia de hoje com as minhas mãos e fazer a diferença. Não para ser estar entre os 10 melhores professores do mundo, mas entender que isso é possível. Entender que não é o início da tua história que define toda a tua vida, toda a tua encarnação. A nossa história ela é mudada, ela é feita de diversos estágios, de diversos sims e nãos que nós vamos fazendo ao longo da existência. Os atrativos eles estão à volta e muitas das vezes vão nos permitindo a certos sims que são extremamente prejudiciais para uma jornada encarnatória. Seja nas diferentes viciações, sejam elas físicas ou mentais, que nós devemos dia a dia buscar nos desvencilhar dela. Muitas das vezes, podemos abrir um parêntese seguro nesse sentido, fazendo esforços gigantes. Nenhum de nós poderia dizer que a dificuldade de alguém, de um vício, é fácil. Desde das coisas mais simples que estão enraizadas no dia a dia. Porém, todos podem ser superados. E se não superados, mas a busca de superação ela deve ser uma constante. Porque muitas das vezes essa intenção e essa força do fazer e do mudar é o que vai estar nos condicionando a nos tornarmos esse espírito que na busca da sua verdade, dessa verdade maior, consegue crescer. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje no campo das paixões desgovernadas caracterizam-se pelo sabor dos temperos e se convertem em ácido e fel, passados os primeiros momentos. Existe de uma forma muito espalhada hoje, podemos dizer, e isso serve de um alerta, não é nem mais um sinal amarelo, mas um sinal vermelho. Estamos em uma fase em que tudo é muito permitido. Tudo muito permitido. E não queremos estabelecer aqui nenhum padrão de crítica, de limitação, de nada. Muito pelo contrário. Mas o que nós precisamos entender, qual o critério que eu quero para a minha vida? A que eu quero hoje me entregar? Que padrões mentais eu quero desenvolver para que eu chegue no dia seguinte e minha consciência esteja tranquila? Eu tenho condições de suportar a culpa de uma ação que pode provocar o mal para alguém? Eu tenho condições de suportar a dor que eu venho a causar em outro? Veja, isso tudo vai compondo a nossa história e que se nós de fato queremos essa mudança, nós temos que trabalhar e trabalhar bastante. E esse trabalho ele vai começar de todos os pequenos passos do dia. A Joana tem uma dica para nós, é uma frase de uma das suas páginas que diz assim: mergulha a mente o quanto possível no estudo. Vocês sabiam que tem um segredo que é muito interessante, que nós pensamos como mudar. O mudar muitas das vezes nos leva a pensar que é somente através da nossa atitude materializada em prática. Mas muitas das vezes ela é precedida do estudo. Por que nós viemos ao centro? Eu quero aprender, eu quero trocar, eu quero ouvir, eu também quero paz, eu quero aguinha. Queremos isso tudo. Mas nós queremos agregar um conhecimento que ele possa no meu mundo íntimo causar uma revolução. Essa é a ideia. Mas aquela revolução que me faça ter a coragem exata de estabelecer as pequenas grandes mudanças, porque pequeno é tão relativo nesse caso, porque se eu consigo hoje desenvolver um pedacinho assim da minha paciência, que bela mudança que já fiz. E ouvindo uma passagem de um livro não espírita, um pequeno conto, sobre alguns pergaminhos que foram encontrados por um sábio, um dos pergaminhos dizia, mais ou menos assim, multiplique-se por 100. Eu achei interessante, vou ler o que diz a mensagem. E ele se comparava ao grão de trigo.
E ele trazia 3 situações sobre o grão de trigo. O grão de trigo ele pode ser colhido, encher sacas e sacas e sacas e virar alimento para os porcos. E é ótimo, precisa. O grão de trigo ele pode ser ensacado, ser beneficiado, virar a farinha e levedada vira o pão. Isso é ótimo também. E o grão de trigo, aquele bem pequenininho, ele pode ser plantado e muitos outros grãos se multiplicarem e formarem muitos outros grãos de trigo. Ele passa pela terra, ele passa pela escuridão, ele passa pela umidade e ele precisa, apesar disso, resistir a tudo para encontrar a luz do sol. Nós entramos em um mergulho nessa encarnação na busca da oportunidade de mudar. Nenhum de nós, na condição de espíritos encarnados em um planeta de provas e expiações, veio aqui que não seja por esse propósito primeiro que seja mudar. Uma mudança que nos convida a crescer, que nos convida a estabelecer processos de modelagem espiritual, não para chegarmos em um primeiro momento, porque isso é muito difícil, a um espírito de luz, mas a um espírito mais iluminado do que aqui chegando. Já trouxemos essa comparação, não importa se vai ser a luzinha de um palito de fósforo ou de um holofote. Quando acaba a luz, o palito de fósforo ajuda a encontrar a vela e daí por diante. A nossa questão é a quantidade de esforço que estamos fazendo hoje, aliado a todos aqueles que nos precederam. Podendo dizer que o Mestre Jesus, como o nosso maior exemplo vivo hoje ainda, através de tudo aquilo que é palpável, nós podemos dizer que temos tudo para caminhar. E que a insistência seja nos nossos 95 mil pensamentos, naquilo que retemos na nossa mente, naquilo que procuramos, vai também direcionar quais serão os nossos passos seguintes. Nós somos a causa e efeito todos os dias da nossa vida. O espírito, o estudante do espiritismo pensa que a lei de causa e efeito é: plantei na encarnação passada, estou colhendo hoje. Plantei hoje, já colho hoje. Planto hoje, colho amanhã. Porque muitas das vezes aquela buzinada que eu dou em cima de alguém, que eu já estou colhendo minimamente o estresse que eu projetei naquela outra pessoa. E que pode ter pensado alguma coisa ruim para mim também. Vejo 2 pessoas que se estressaram. Causa e efeito direto. Vivemos hoje realmente um momento bastante conturbado socialmente, com muitas coisas acontecendo, coisas necessárias e importantes. Essencialmente não estamos vivendo um momento ruim. É um momento excelente, porque em um processo de transformação de planeta para regeneração, as placas, como um terremoto, as placas tectônicas, elas se ajeitam para acomodar a beleza. E nós estamos passando por acomodações. Nós, ao nosso passo, estamos treinando dia a dia a nossa honestidade, a nossa ética, a nossa coerência. Partindo da nossa ética e coerência conosco mesmo, eu me respeito, eu sou ético comigo, eu valorizo esse espírito que hoje habita esse corpo e passo para o passo seguinte. Eu sou honesto com o outro. As pequenas, as grandes corrupções. A única diferença é a dimensão. Tudo na vida é uma relação de dimensão. O tamanho das minhas mãos chegam até aqui. Então, se eu tivesse a mão maior, as minhas mãos podem tirar pedras no telhado do vizinho e podem plantar flores. Essa é a escolha que nós, enquanto espíritos encarnados, estamos fazendo. As companhias que temos, sejam encarnadas ou desencarnadas, as palavras que dizemos e o trabalho em cima do pensamento, que a gente sabe que aquele que já chegou. Mas a gente vai treinando, ainda que de forma artificial. E em algum momento da nossa existência será natural pensarmos, vivermos e vivenciarmos essa atmosfera junto à espiritualidade maior. Ainda que em um planeta de provas e expiações. Como eu digo, o relógio de casa espírita é um problema muito sério. O Teotônio passa muito rápido. A gente tem que trocar esse relógio. Uma satisfação muito grande conversar com vocês. Eu digo, nunca é uma palestra, é uma conversa. É uma troca de ideias e experiências, né, que nós vamos fazendo, porque a mudança é a necessidade de todos nós. O exemplo é Jesus, a oportunidade de todos. E podemos dizer que hoje temos muito a comemorar, porque foi uma data especial que aposto que ninguém lembrou. Hoje comemoramos o aniversário de mais um dia da nossa encarnação. É um dia muito especial. Que amanhã tenhamos essa grande data e depois de amanhã, mas que já amanhã, nessa mesma data, eu possa pensar, mais um dia
deveria ser feriado dentro do nosso mundo íntimo de comemoração, porque Deus, na sua infinita bondade, está dizendo bem assim no nosso ouvido, através das inúmeras formas: eu ainda confio em ti. Vai lá. Nós viemos, gente, para gabaritar a prova, para tirar 10, estarmos entre os melhores professores do mundo, de nós mesmos. Façamos como esse professor Emerson Nogueira, mas com o exemplo de Jesus, nos tornando na escola de aprendizado do nosso planeta aqueles que têm condições de semear no solo do seu próprio espírito aquilo que queremos ver no mundo. Que possamos mudar em conjunto, na companhia de Jesus e dos amigos espirituais. Muita paz para todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui nos colocamos à disposição do Pai, de Jesus, para recebermos as energias do passe, todas aquelas de que nós necessitamos. Por alguns instantes, em silêncio, ouvindo a música que nos toca aos ouvidos, receber pétalas pequeninas de luz que vem em nossa direção. Senhor, somos-te gratos por este momento, quando nos envolvemos com a tua gloriosa luz. Que possamos reter estas energias em nosso ser, pela prece diária, pela boa conduta, bons pensamentos. Obrigado, Senhor, por este momento, quando sentimos tanta paz, tanta harmonia, que possamos retornar aos nossos lares
levando essas vibrações a todos que lá estejam, encarnados e desencarnados. Agradecidos, encerramos a tarefa desta noite, rogando a Jesus que nos dê a sua paz. Uma boa noite a todos e que assim seja.